Olá, meus amigos, aqui é o Maxwell. Neste vídeo eu vou contar para vocês de uma forma bem breve, né? Não haverá edição nesse vídeo também, sobre como foi a nossa inspeção sanitária aqui na nossa empresa, na nossa fábrica. Vou passar bem por cima assim, o que foi pontuado, né? E o que nós tivemos que fazer para poder alcançar aí um relatório de inspeção satisfatório para que nós pudéssemos solicitar junto à Anvisa a autorização de funcionamento, né, da empresa, a AF, de cosméticos. Então, recapitulando, a gente, no primeiro momento, instituiu a empresa, o CNPJ com o KNAI de indústria, né? Nós tínhamos verificado se poderia haver uma fábrica aqui neste local através de uma certidão que chama uso do solo, que tira-se lá na prefeitura, o contador que faz isso, para verificar se aquela atividade é permitida naquele local, né? E as restrições e tudo mais. Depois protocolamos na Vigilância Sanitária Local, aqui em Goiânia é local, que toma conta disso, o projeto arquitetônico da fábrica, né? Quais áreas que iam ter, o fluxo de pessoas, né? Quem entrava por onde, quem saía por onde, e o memorial descritivo, o que ia ter em cada área, né? O que ia compor cada área. A vigilância aprovou esse projeto arquitetônico, óbvio, nós pagamos uma taxa para isso, nós realizamos a execução da reforma no imóvel de acordo com o projeto que nós protocolamos e foi aprovado. Depois disso, nós compramos os equipamentos, construímos o nosso sistema da garantia da qualidade, né? O que é o sistema da garantia da qualidade? É o coração da empresa. Na verdade, não só o coração, é o coração, é todo o sistema nervoso central também. Então, por exemplo, você vai comprar uma matéria-prima. Há um procedimento que te fala como você deve fazer isso de forma padronizada. De quem que você pode comprar, como que você pode comprar, como que você faz para qualificar este fornecedor, por que você pode falar assim, este fornecedor está qualificado, lá no POP fala isso. Então, cada ação na indústria tem que gerar um registro, este registro tem que gerar um dado robusto, né? E à medida que você vai gerando vários dados, estes dados juntos, eles têm que trazer uma informação. Esta informação é que a empresa cumpre as boas práticas de fabricação. Então, a vigilância sanitária, ela vem até a empresa verificar isto, né? Se a sua empresa atende os requisitos da RDC 48 de 2013, que rege as boas práticas de fabricação de cosméticos. Nós protocolamos esse pedido na Anvisa, na Vigilância Sanitária Local, para pedir esta inspeção. Eles vieram aqui na segunda semana de outubro, ficaram 2 semanas em loco, na parte da manhã, olhando todos os nossos documentos, todo o nosso sistema da garantia da qualidade, os procedimentos, os registros, os manuais, né, os métodos, tudo. Olhou também se nós executamos a reforma de acordo com o projeto aprovado. Eu falo reforma, pode ser reforma, construção, executar o projeto de acordo com aquilo que foi aprovado. Verificar se todas as áreas que estavam no projeto aprovado estavam aqui de fato, por exemplo, coberturas, rampas, portas, acessos, a metragem. Eles não ficam olhando assim a metragem milimetricamente, mas eles dão uma avaliada se aquilo está prudente. Avançou com a parte estrutural, eles avançam com a parte documental. E aí, toda esta avaliação é segundo a legislação de cosméticos, a RDC 48 de 2013. No nosso caso, como é uma abertura de empresa, ou seja, nós não temos produtos desenvolvidos aqui, nós não temos produção, nós não temos registro, então somente a 48 é aplicável. Mas, se houvesse, por exemplo, se fosse uma reinspeção, uma inspeção de uma empresa que já está funcionando, há outras legislações
que também são aplicáveis. Por exemplo, vamos supor que sua empresa fabrique repelente, tem uma legislação específica para repelente que ela tem que seguir. Para protetor solar, a mesma coisa. Então, a vigilância sanitária local vem e inspeciona. Para quê? As vigilâncias, elas são treinadas pela Anvisa, que é o órgão federal. O órgão federal ele não tem servidores suficiente para alcançar todos os fabricantes. Então, ele delega a inspeção para os fiscais ou estaduais ou municipais. Aí depende muito do estado, do município, da sua capacidade técnica de fazer essa avaliação. Então, os fiscais da vigilância daqui de Goiânia vieram, inspecionaram e fizeram um relatório. Este relatório, né, quando ele está positivo, quando ele está satisfatório, você pega este relatório e protocola de maneira virtual, né, no sistema lá da Anvisa, um pedido de autorização de funcionamento com base no relatório que você tem em mãos. Paga uma taxa, a Anvisa vai avaliar esse relatório, vai ver que tem lá satisfatório e vai publicar no Diário Oficial da União, tá certo? E como foi esta inspeção realizada pelos fiscais? Ficaram 2 semanas aqui, participaram da inspeção 2 fiscais, sempre 2 fiscais que participam. Participou eu, como responsável técnico da empresa, uma pessoa da garantia da qualidade, do sistema da garantia da qualidade, que eu contratei para criar e gerir o meu sistema da garantia da qualidade para a inspeção, né? Eu investi aproximadamente R$ 12.000 neste serviço. É um valor justo, é um valor acessível, tendo em vista que eu já vi orçamentos mais caros. Mas dentro da realidade da Bionutri, este era o que nós tínhamos condições de pagar e que nós avaliamos que era justo. Né? Essa pessoa criou todo o sistema da garantia da qualidade aqui da Bionutri. Eu mostrei nos vídeos anteriores quais documentos que compõem o sistema da garantia da qualidade e ela nos auxiliou durante a inspeção. Eles avaliaram a estrutura, avaliaram os documentos e aí como que você deve se comportar durante a inspeção. Basicamente, eles vão verificar se você cumpre, se todo o seu sistema da garantia da qualidade está de acordo com o que preconiza na RDC 48/2013. Lá fala o que você tem que fazer, mas não fala como você tem que fazer. Como você tem que fazer, quem define é você, observando a legislação. Então, eles fazem as devidas correções que eles analisarem que são necessárias. Então, você tem uma legislação objetiva com pontos subjetivos. Estes pontos subjetivos, aí vai depender da sua capacidade, da capacidade técnica de quem estiver fazendo o sistema da garantia da qualidade para você, para argumentar com o fiscal. Eles finalizaram a nossa inspeção no final de novembro, porque eles fizeram 2 semanas aqui presencialmente, e depois o restante eles fizeram de maneira remota. Nós digitalizamos 100% dos nossos documentos, enviamos para eles por e-mail, e eles analisaram os documentos, houveram questionamentos que nós tivemos que responder por e-mail também, e aí eles fizeram um relatório que eles nos entregaram no dia 19 de dezembro de 2022. Este primeiro relatório ele foi insatisfatório, né? A primeira inspeção ela tem duas decisões, ou está satisfatório ou está insatisfatório. Não tem como ter o status de exigência, por exemplo, ou o status com pendências. Satisfatório com pendências. Isso não existe nessa primeira inspeção. Foram pontuados documentos que nós precisamos corrigir. Foi pontuado também algumas coisas que alguns documentos que nós tivemos que criar e alguns equipamentos e acessórios que nós tivemos que comprar. Por isso, inclusive, eu acho que eu retirei o vídeo que fala de quais equipamentos que tem, porque eu vou atualizar esse vídeo. O que eu comprei a mais do que estava lá no vídeo? Comprei alguns utensílios e acessórios para o laboratório de controle de qualidade, como, por exemplo,
um viscosímetro de Copeforge, um piquinômetro de metal, né? Outras coisas também. E comprei uma balança para o controle em processo. Eu iria utilizar a balança da sala de pesagem para o meu controle em processo. Envasei, por exemplo, 150 gramas de produto, como que eu vou verificar se esse produto tem 150 gramas? Vou confirmar essa informação. Levaria na sala de pesagem, confirmaria. Mas eles não gostaram da ideia e solicitou que a gente instalasse uma balança próxima à área de invase, e nós assim o fizemos. Eles também pediram para nós instalarmos mais uma caixa d'água na empresa, porque eles avaliaram que a caixa d'água que tinha disponível não era suficiente para atender as necessidades da empresa. Foi um ponto de muito questionamento, mas quando a gente tem que avaliar também, né, o custo-benefício das coisas. Qual que era o custo o risco, qual que era a vantagem de atender o fiscal neste ponto, que é uma questão subjetiva dele, não é uma questão técnica, né? E qual que era a vantagem, qual que era o benefício da gente, digamos, peitar o fiscal e tentar encontrar uma solução. Então a gente preferiu instalar essa segunda caixa d'água, instalamos na parte externa uma caixa d'água de 500 litros para complementar o suprimento de água aqui da empresa. De um modo geral, foi isso, né? Eu não vou disponibilizar este relatório aqui porque é um documento confidencial, mas foi os principais pontos de exigências: documentos, alguns utensílios e uma coisa de equipamento, né? E o sistema de água. Quando eles apresentaram o relatório para nós, eles nos deram 20 dias para que a gente apresentasse as soluções para cada item da exigência. Documentos foram muitos que precisaram ser alterados, melhorados e corrigidos. Então, eles fizeram um ponto de exigência para cada documento a ser corrigido. E se dentro daquele documento houvesse vários pontos, um ponto de exigência para cada ponto dentro daquele documento. Então, nós tivemos um bom trabalho aí para ser feito, né? E eles pediram 20 dias para a gente apresentar as soluções, como que nós iríamos cumprir aquelas soluções. Para isso, a gente abriu uma não conformidade para cada item e um plano de ação corretiva. Nós apresentamos este plano de ação corretiva item por item, ou seja, eu tenho um plano de ação corretiva para cada item de exigência e protocolei para os fiscais. Entreguei para eles e falei: preciso de 45 dias para cumprir cada item da exigência. Eles acataram nossa solicitação, isso é tranquilo, né? Não existe prazo determinado. Eles fizeram a exigência e nós dissemos quanto tempo a gente precisava para cumprir aquela exigência. Assim que nós cumprimos, nós informamos a eles o cumprimento e eles voltaram à empresa para analisar tudo aquilo que eles tinham pontuado e se a gente tinha executado as correções conforme nós dissemos que iríamos corrigir, né? Nós iríamos executar. Com base nisso, eles verificaram que a gente executou tudo que estava pontuado no relatório da primeira inspeção e eles emitiram um segundo relatório. Este segundo relatório, eles nos deram esse relatório com o status satisfatório. No relatório, inclusive tem uma foto desse status lá no nosso Instagram, com um texto, né, mostrando que a empresa cumpre as boas práticas de fabricação e ela está apta para fabricar, produzir, embalar e executar todas as atividades inerentes. Este relatório a gente protocolou na Anvisa, paguei uma taxa de aproximadamente R$ 1.500, porque eu enquadrei uma empresa como pequena microempresa, há descontos na taxa de acordo com o tamanho da sua empresa, e o nosso processo entrou em fila de análise, né? Na fila de análise para publicação da AF. Basicamente é este o itinerário de todo o resultado, né, na verdade, de tudo aquilo que nós fizemos, que eu contei para vocês nos vídeos. Então, estou fazendo este vídeo e vou publicar em breve aqui a AF da nossa empresa, vai estar publicada no nosso Instagram, no nosso Facebook, no nosso site também,
para mostrar para vocês, né, com evidências, na verdade, que é possível sim você ter a sua fábrica, a sua pequena fábrica. Claro, exige muito, exige investimento, existe técnica, existe conhecimento, mas é possível, né? Dentro dessa realidade que eu propus de fabricar pequenos lotes, tá certo? Se alguém tiver alguma dúvida, pode deixar comentário aqui no vídeo, pode entrar em contato conosco pelo WhatsApp, né? Eu gostaria de falar de como se comportar numa inspeção, né? Mas eu creio que isso é muito subjetivo. Mas de um modo geral, eles vão avaliar se sua empresa foi construída, executada conforme você disse que ia fazer e se o seu sistema da qualidade atende à legislação, tá certo? Isso vai passar pela contratação de um bom profissional na área da garantia da qualidade, que entenda do processo, que consegue atender às suas necessidades dentro da luz à luz da legislação, né? E também se ele tem a capacidade, vocês têm a capacidade técnica de defender isso dentro de uma inspeção, porque o fiscal vai fazer testes com você, ele vai te provocar, ele vai te testar, ele vai te avaliar, tá certo? Então, este é esse vídeo. Eu agradeço muito a sua atenção e agradeço também a sua colaboração em curtir, compartilhar, comentar e nos procurar também se você tiver necessidade de alguma ajuda, tá certo? Grande abraço.